O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito bem, senhoras e senhores, começa agora mais uma live, mais uma apresentação ao vivo oferecida pelo Cresce SP, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos referentes ao mercado imobiliário. E hoje nós vamos além um pouco mais desse limite, porque nós vamos falar de um assunto que pode ser interessante para várias operações comerciais. Afinal de contas, o tema desta apresentação é o potencial do comércio eletrônico. Veja, o e-commerce deixou de ser uma onda já há um tempo e passou a ser um negócio de grande potencial, um canal de vendas e distribuição com possibilidades que transcendem todos os limites geográficos. Nesta apresentação, portanto, vamos entender mais sobre o processo e o potencial desse mercado. Para falar a respeito disso, temos uma especialista no assunto, porque, veja, ela é publicitária, pós-graduada em marketing, tem MBA em administração de empresas e é mestre em desenvolvimento regional, diretora da Vínculo Comunicação e Marketing Digital, professora de marketing digital também. Ajuda empresas a potencializar sua reputação, autoridade, credibilidade e visibilidade por meio de geração de conteúdo tanto online quanto offline. Também atua na gestão de plataformas digitais, treinamentos em company, palestras, consultoria, entre outros. Possui já mais de 21 anos de experiência em comunicação corporativa, publicações empresariais e comunicação digital. O ela trouxe aqui para compartilhar conosco. Com vocês, Flávia Valentim. Olá, Anderson. Boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem. É um prazer imenso para mim estar aqui novamente com vocês, né? Já estive aqui uma vez, acredito que no ano passado, não me recordo, acho que foi no ano passado ou no início, bem no início desse ano. Bom, então, como o Anderson me apresentou, né, faz 15 anos aí que eu estou à frente de uma agência de marketing digital aqui em São José dos Campos, enfrentando grandes desafios, atendendo diversos nichos mercadológicos. Então, como ele bem colocou, o tema é um tema pertinente para vários segmentos, né, várias atuações. E o mais legal desse tema é que eu já trago para vocês o potencial do comércio eletrônico pensando em 2023, né? Quais serão os destaques de 2023. Bom, então vamos lá, né? Eu queria dizer para todos que é sempre um prazer para mim estar respondendo as perguntas, as dúvidas. Então, conforme o tema for acontecendo, se vocês quiserem ir me mandando as mensagens, eu estarei sempre respondendo aqui ao longo da apresentação, tá? Bom, então, rapidamente, né, a gente atrela tudo o que vem acontecendo no mercado com a questão da pandemia, né? Porque realmente depois da pandemia foi com que a nossa economia teve uma transformação significativa no marketing digital, no comércio eletrônico, né? Então, com isso, as pessoas tiveram que se virar, como a gente já sabe dessa história, né? Já é repetitiva, e só que a gente que trabalha com isso sentiu muito esse impacto, porque nós elevamos muito a quantidade de desenvolvimento dos sites, das plataformas de venda, e-commerce que nós desenvolvemos, né? Então, a gente sabe que o comércio eletrônico ele se tornou realmente a única alternativa para os lojistas e consumidores que não podiam mais abrir as suas portas. E sabemos que hoje, né, qual é o nosso cenário hoje? O cenário que nós temos hoje é um cenário de queda dos números de caso de contaminação, logicamente, e temos as revogações das restrições sanitárias, né? Então, isso se normalizou.
Agora, o que não normalizou foi exatamente a tendência que permaneceu. E a tendência que permaneceu foram as compras no e-commerce, né? Então, um levantamento que eu fiz no Shopify, ele mostra hoje que sobre o futuro do e-commerce. Nós tivemos, em 2022, uma estimativa de movimentação de 5,4 bilhões de dólares movimentados em termos globais, né, para o ano de 2022. Não acabou ainda o ano, né, mas nós estamos caminhando para atingir essa expectativa ou superar da Shopify. Já para o ano de 2023, a gente vai seguir para um aumento para 5,9 bilhões de dólares movimentados a nível global. Então, a gente vê que a tendência realmente é uma tendência de crescimento, né? E um ponto muito importante para que a gente tem que considerar é que isso não é plausível apenas para o varejo, né? Isso é um cenário que tange aí o mercado de serviços também. Então, a gente tem grandes marketplaces, o Hotmart é um exemplo deste, que transforma serviço de uma forma que você pode fazer entrega disso via e-commerce. Visto tantos cursos, treinamentos, que se vende agora pela Hotmart e por outras plataformas de e-commerce, né? Então, a gente nota com isso que a tecnologia ela está cada vez mais presente na vida das pessoas e na vida das empresas, tendo que consumir conteúdo para aprender a se colocar no mercado, a se manter no mercado e atingir, logicamente, esses clientes que somos nós também, esperando fazermos o consumo pelo digital, né? Eu trago uma curiosidade que eu levantei no CNN, que o Brasil tem atualmente mais de um smartphone por habitante. Então, por exemplo, a gente tem 242 milhões de celulares e um pouco mais de 214 milhões de habitantes no Brasil. Isso é um dado do IBGE. Se a gente for juntar notebook, tablet e celular, né, a gente passa para 352 milhões de dispositivos móveis, que dá um equivalente a 1,6 por pessoa. Então, a tecnologia ela é fantástica, está presente na vida da gente a todo momento. Pessoas, né, têm vários aparelhos ao mesmo tempo e às vezes faz uso de vários aparelhos ao mesmo tempo. Eu mesmo já me peguei em situações que eu estou aqui com o celular, com o notebook, com o tablet na mão e mexendo um pouco em cada um. E esse é o cenário do empresário, esse é um cenário do estudante, daqui para frente é assim. Só que quando a gente fala da tecnologia, gente, a gente tem duas realidades aí que estão vindo já há algum tempo, né? Já estão aí suscetíveis, já se fala disso, mas em 2023 é o ano que promete realmente os investimentos serem mais significativos no sentido das empresas entenderem que elas precisam estar e promover isso para seus clientes. E duas dessas ferramentas é a realidade aumentada, né, e a realidade virtual. A aumentada é aquela realidade que você projeta através do seu celular, de um aparelho mobile, né, um tablet ou celular, que você aponta para algum lugar e consegue transferir, por exemplo, um objeto para aquela realidade, né? Então, eu quero enxergar o meu mouse em uma outra realidade. Então, isso vai fazer com que os sites possam proporcionar para os seus clientes, né, a sensação de estar pegando o objeto. Então, que é uma dificuldade muito grande no e-commerce, né? Hoje, o e-commerce, muitos clientes querem fazer a compra pelo e-commerce, mas eles vão até a loja física para eles poderem pegar o objeto, né? Ou seja, conhecer o produto. E essa realidade aumentada, ela vem justamente para sanar
essa deficiência, digamos assim. E a realidade virtual já é um mundo que a gente consegue conectar através do metaverso, né? Por exemplo, ou através de outros tipos de jogos, assim por diante. E que a realidade virtual ela se faz necessário a utilização do óculos, né? Então, essas são duas tendências muito grandes, né, para 2023, e é algo que a gente tem que se acostumar. E tem que, como empresa, pensar em investir, tá? Bom, a gente entende também que é uma tendência para 2023 o aumento entre colaborações entre marcas, né? E plataformas de mídias sociais, oferecendo possibilidades de inovação em conjunto, 2 marcas, 3 marcas, né? O uso de aplicativos, explorando essa tecnologia, trazendo essas duas tecnologias como benefício para seus clientes, né? Poderem, então, como eu disse, ver e experimentar algo como se eles estivessem realmente na loja física, tá? Uma outra tendência que a gente tem, né, para esse mercado de 2023, falando em tecnologia, é a compra por voz. Então, hoje, já existe, né, muitos aplicativos, muitos softwares de assistentes de voz, mas não é comum ainda muitas empresas investirem nisso. E um instituto de pesquisa chamado Statista, eles fizeram um estudo, né? E em 2021, eles mostraram para nós que nós totalizamos 4,6 bilhões de investimento em aplicativos de assistente de voz em todo o mundo, tá? Já a expectativa para 2023 é fantástica, ela mais que triplica, ela vai para 19 bilhões de investimento. Como eu disse, que mais que triplica, né? Um crescimento de mais de 400% em apenas 2 anos. Então, assim, é um aumento muito significativo, e esse aumento significativo ele vem sido causado pelas oportunidades que estão aí no mercado, oportunidades crescentes, pela velocidade do mercado que a gente vive, né? O digital ele trouxe uma aceleração muito grande para as empresas acompanharem, né, logicamente, o crescimento da internet. A informação que nós temos hoje ela é extremamente maior do que a cada ano que se passa, né? A quantidade de informação disponibilizada na internet é extremamente maior. Isso porque a maioria das empresas já entenderam que o jogo da internet, o jogo do algoritmo, o jogo da busca orgânica, que toda empresa quer estar lá em primeiro lugar, ele é um jogo que se faz ganhar também através da geração de conteúdo. Então, quando a gente fala hoje de marketing digital, quando a gente fala de automação de marketing, né? Quando a gente fala dessa aceleração dos processos que as ferramentas de marketing trazem para as empresas, a gente também tem que pensar no processo de retaguarda, né? Qual é o processo de retaguarda? Justamente o ser humano, que está ali atendendo por trás dessa velocidade que é proporcionada através da internet, do digital. Então, para ajudar também o ser humano a proporcionar uma eficiência em atendimento, para ajudar as empresas a proporcionar uma eficiência em atendimento, surgiram aplicativos. Um deles é o chatbot, né, que é muito conhecido, muitas empresas já utilizam, que é o atendimento automático via WhatsApp, mas, na verdade, ele é um chatbot por trás ali do WhatsApp. Tem vários disponíveis no mercado hoje, vários com preços muito acessíveis, e a ficha que às vezes ainda não caiu na cabeça dos empresários
é que você pode ter um departamento comercial, você pode ter o seu script comercial, vocês que são, na maioria, acredito eu, corretores, né? Ter o seu script todo ali pronto para o seu cliente que está procurando o teu imóvel, né? Então, ao invés de você precisar dar os primeiros atendimentos, você já tem isso automatizado de uma maneira fantástica, onde ele vai receber ali todo o atendimento, você vai filtrar, né, o seu lead até ele chegar num nível que ele já está propenso a comprar efetivamente, ou, enfim, não importa o ganho que você vai ter, mas o fato é que tanto o atendimento por assistente de voz quanto o chatbot, ele vai vir a facilitar e muito. Só que o assistente de voz, por enquanto, ele está sendo um atendimento, mas ele está sendo uma ferramenta que vem com uma tendência forte para 2023, mas como benefício para o consumidor, né, para o usuário, para a gente poder comprar por voz, né? É muito interessante a gente ver a faixa etária, né, da população e a tendências que ela já tem a diferentes comportamentos, né? Então, a gente tem aí a década de 30, que o pessoal que nasceu, que já tem 30 anos, aí já fazendo muita compra, muita pesquisa na internet por voz, né? A gente tem também, às vezes, o comportamento do mais idoso fazendo muita pesquisa por voz, porque é mais fácil para ele, né? E aí a gente tem agora, então, ter essa ferramenta surgindo para ser atrelada cada vez mais aos e-commerces, né? Também com o objetivo, logicamente, assim como na busca, ajudar as pessoas a poderem fazer as suas compras de uma maneira mais rápida ainda, né? Bom, com isso tudo, né, gente? A gente olha para economia, a gente olha para o nosso cenário e a gente olha, logicamente, para a cadeia de suprimentos, né? Nós temos que ficar de olho na nossa cadeia de suprimentos. Ela foi já muito afetada por conta da pandemia, o que nos refletiu em muitos clientes, nós mesmos, ao longo do tempo da pandemia, ao longo dessa duração, nós convivemos com essa deficiência na cadeia de suprimentos, onde nossos clientes foram extremamente prejudicados. Então, além do fator pandemia, do fator lockdown, restrição de venda, ainda teve falta de produto. A gente vê que o caminho, que o comércio eletrônico, que as empresas estão já caminhando para a sua recuperação, mas nós não podemos deixar de pensar que nós temos aí um outro ponto, que é a guerra, né, da Ucrânia com a Rússia, que também pode vir a afetar a cadeia de suprimento de muitos nichos mercadológicos. Isso se já não está, logicamente, afetando de muitos outros, né? Que a gente sabe que está, mas não é o nosso foco aqui hoje. Bom, então, a parceria, né, é a palavra do momento para 2023, até mesmo nesse sentido da cadeia de suprimento. A tua empresa, que depende de uma cadeia de suprimento, precisa pensar e planejar uma estratégia forte já para 2023, de ter parceiros que possam te ajudar nesse sentido, caso você passe aí por dificuldades. Bom, eu estou seguindo a minha sequência aqui, né? Até que não tenha nenhum tipo de comentário, mas qualquer coisa, vocês ficam à disposição. Eu estou vendo alguns comentários aqui agora. Bom, são apenas comentários mesmo. Se quiserem mandar perguntas, daí eu fico à disposição. Continuando, então, a LGPD, né? A LGPD, na verdade, é a Lei Geral de Proteção de Dados, que nós, como agência de marketing digital, já estamos convivendo com essa lei fortemente desde o dia 1º de agosto de 2021. Mas essa lei, desde lá do início de 2021, a gente já vem trabalhando para os nossos clientes a fim de regularizar a parte que nos cabe, logicamente, que é a parte do digital. A parte de implantar ali o
pop-up de aceitação, né, dos termos de uso, da política de privacidade, daquele site, para os nossos clientes. Porque a partir do dia 1º de agosto do ano passado, as sanções administrativas já entraram em vigor. A Lei Geral de Proteção de Dados, para quem não conhece ou ainda tem dúvidas, é uma legislação brasileira, né, já existente em outros países há muito tempo, mas aqui no Brasil estamos passando por isso agora, que regula as atividades de tratamento dos dados pessoais. Então, é muito bacana, como eu também dou aula, né, na faculdade aqui em São José dos Campos, e ontem mesmo estava comentando com os meus alunos. A gente, quando vai baixar um aplicativo, a gente está tão no automático que a gente só vai lá, a gente não lê nada, a gente só aceita, né? Porque a gente quer ter aquele aplicativo. E a partir do momento que nós aceitamos, nós estamos concedendo ao aplicativo o uso, né, a propriedade, o uso ali das nossas características, do nosso perfil, né? Por que o aplicativo ele quer entender quem é a Flávia, quantos anos ela tem, qual é a profissão, quais são os hobbies da Flávia, e o algoritmo assimila isso da Flávia, assim como assimila de todos. E quando vem uma empresa, sendo nas redes sociais ou no Google, e faz um anúncio nessa rede social ou um anúncio no Google, ao fazer esse anúncio, o criador, o gestor de tráfego que está construindo esse anúncio, ele vai dizer para o algoritmo, olha, eu quero atingir pessoas, eu quero atingir mulheres de tantos anos e com um perfil, né, ou com a profissão tal, ou com o estilo que tenha um iPhone, que tenha um carro, que more em tal bairro, ou eu quero atingir pessoas de dentro daquele shopping com essas características, eu quero pessoas que ganhem mais de 15 mil reais por mês, eu quero pessoas que tenham como hábito esportivo a corrida, enfim. É para isso que serve a utilização dos nossos dados no meio digital, e a maioria das pessoas não sabe disso. E aí veio, então, a Lei Geral de Proteção de Dados também, não só para fazer que as pessoas conheçam e entendam o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas também para criar regras para as empresas seguirem. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, eu dei o maior exemplo daquilo que eu trabalho, que é a parte do digital. Mas a LGPD, ela se aplica para uma empresa no todo. A empresa tem que ter responsabilidade com os dados dos seus funcionários, a empresa tem que ter responsabilidade com os dados de seus clientes, esses dados não podem vazar, o funcionário não pode levar dados e usar esses dados a seu benefício, e assim sucessivamente. Tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem em alta para 2023, tendo como característica que as empresas entendam, né, que elas precisam se adequar. E quando a gente fala em se adequar à LGPD, tem que combinar o uso da tecnologia com o cumprimento da legislação. Então, é necessário ter estratégias específicas para monitorar, para garantir a segurança desses dados utilizados, e algumas boas práticas, digamos assim, que a gente pode aplicar, né, são treinamentos de equipe, principalmente com quem lida com o sistema de gestão de dados, né, investimento em ferramenta, em software, plano de contingência, protocolo de segurança, sites, como eu disse, né, já o site adequado à LGPD. Para isso, gente, é importantíssimo que as empresas escolham parceiros, para que possa tudo isso ser desenvolvido, mapeamento de dados, e os parceiros, né, começam por uma empresa, né, jurídica, advogados, que vão passar a dar toda a orientação adequada para os negócios. E, assim como eu mencionei o departamento jurídico, empresas como a minha, por exemplo, de marketing digital, um tipo de nicho que é indicado também para te ajudar a regularizar todo esse processo,
O outro tipo de nicho indicado é a UTI, né? Empresas de informática também são empresas que vão entrar nessa jogada aí. Então, eu já mencionei 3 para vocês. E tem também o controller, né? Tem uma pessoa responsável pela LGPD ou tem uma empresa responsável pela LGPD. Então, assim, para quem não estava ligado nesse assunto, o buraco é bem mais embaixo do que se imagina, tá? E aí, uma outra tendência que a gente vê para 2023 é a experiência, né? A gente, quando fala em marketing digital, quando a gente fala em vendas hoje, principalmente para o Cresce, para os corretores, eu atendo lá na agência muitas imobiliárias, muitas construtoras, e a gente vê que a pandemia ela fez assim, uma transformação muito grande na forma como você vende. Então, antigamente não se falava quase em leads, né? Depois da pandemia virou um boom, todo mundo só se fala em leads. As imobiliárias querem leads para vender, as construtoras querem leads para vender. E o lead é aquele cara interessado no teu produto que vai ser capaz ali de preencher um pequeno formulário para que você, interessado num determinado imóvel, para que você possa entrar em contato com ele. Então, a forma de captação de clientes deixou de ser aquela forma antiga de telefone, de porta em porta, rua, de venda ativa, e passou a ser mais uma venda receptiva, né? Com isso, existe algo que a gente chama de experiência. Experiência ao longo do atendimento e pós-compra também, né? Atendimento é algo que, assim, parece que atendimento é uma tendência atemporal, né? Ele precisa estar sempre em vigor dentro da tua empresa. E um ótimo atendimento é necessário para você manter esse cliente com você, para você conseguir gerar uma fidelidade, para você conseguir envolver. E a gente vê que, como a gente trabalha com isso diretamente, a gente vê que existe muita deficiência em algo que não necessitaria de ter a deficiência. Porque o atendimento, ele é o princípio da boa venda, né? Mas as pessoas, elas estão tão sobrecarregadas hoje em dia que às vezes o lead chega e elas não conseguem dar aquele atendimento que o lead precisa para ela poder envolver o lead e fazer uma boa venda. Então, mais uma vez, se parte do princípio, poxa, será que não estou no momento de implantar um chatbot na minha empresa? Né? Eu automatizar um processo, desde que ele seja bem feito, bem automatizado, você não tem nada a perder, porque a gente não gosta de falar com o robô quando o robô é ineficiente, mas quando o robô é eficiente, a gente gosta de falar com o robô, porque ele é rápido, ele é prático, né? E as pessoas buscam essa redução de tempo, porque afinal a vida de todo mundo está muito corrida, né? E a experiência pós-compra, ela é essencial que mesmo após a conclusão da compra, haja um contato a fim de que o cliente volte outras vezes, uma manutenção, né? E isso muitas vezes se pensa só para algo que está voltado ao e-commerce, compras online, mas não. Isso você pode gerar dentro da sua empresa através de um processo de automação de marketing também. Você não precisa criar uma boa experiência com o seu cliente somente com o fator humano atrelado. Você pode implantar um processo de automação e criar uma excelente experiência com o seu cliente. Uma fidelização, você se manter ativo na mente do seu cliente. E a gente também tem 2 pontos importantes que muitas vezes as empresas acabam se esquecendo também, mas que você pode e deve explorar e utilizar em seu benefício. Os pontos são, o primeiro, a pesquisa de satisfação, né? A pesquisa de satisfação de atendimento telefônico, de atendimento via WhatsApp. Explore a pesquisa de satisfação. Hoje a gente tem muitos recursos gratuitos para realizar esse processo. E recompensas, né? Você também pode oferecer um desconto especial para uma próxima compra, vantagem exclusiva para quem comprar, uma viagem para quem comprar um imóvel, dependendo do tamanho do imóvel, enfim. Crie
alternativas, crie diferenciais. Independente da estratégia que você vai utilizar, o essencial é mostrar para o cliente que ele é importante para a empresa e que a empresa é importante para ele. E, para finalizar, né, já estou indo para as últimas falas aí que eu preparei para vocês hoje, é a gente pensar no cenário do Omnichannel. Ele né, uma metodologia, né, um termo que já vem sido falado ao longo dos últimos anos, né, é um termo em pauta no mercado, mas, primeiro, um ponto muito importante, né, a gente definir o que é o Omnichannel, né, que o Omnichannel é um método, uma metodologia, né, na qual o cliente ele se encaixa considerado de uma maneira, ele é visto de uma maneira igual e complementar em todos os canais, né? O Omnichannel, ele não é o mesmo que multichannel, por exemplo, ou cross-channel, mas a junta dos dois fazem parte e montam um cenário do Omnichannel. O multichannel, ele está relacionado à integração de vários ou múltiplos canais de relacionamento entre as marcas. Então, várias redes sociais, por exemplo, a Vínculo, a agência. A agência está presente em todas as redes sociais praticamente, assim, todas as padrões, né? E as novas que surgiram. E aí você tem aí rede social para áudio, para vídeo, rede social com feed de notícias padrão, e assim sucessivamente. Então, estar presente em todas as redes sociais. E o conceito cross-channel, né, que eu mencionei, que é justamente um conceito que está associado à jornada de decisão de compra do consumidor. Cada vez mais é comum você ouvir que se fala em jornada do consumidor. A gente tem que entender qual que é a jornada dele, né? Desde quando ele acorda, toma seu café, lê o seu jornal, vai para a tua empresa, almoça, retorna, e quando que ele vai embora, que hora que ele está escutando a rádio do carro, e assim sucessivamente. E fazer essa análise, logicamente, para você entender qual é o melhor momento de expor a tua marca para o teu consumidor. Por isso que se fala muito de jornada. Mas, para nós, é cada vez mais comum a gente entender que essa jornada está cada vez mais cruzada, né? E menos linear. Ou seja, hoje em dia é muito mais difícil você fazer um marketing bem feito, porque você precisa estar em múltiplos canais, porque atravessando por diversos canais, porque o teu consumidor ele vai atravessar diversos canais. Ele vai te ver de repente no Instagram, ele vai fazer uma busca no Google e vai te encontrar de novo, porque ele tem uma dor, que a gente fala, ele tem uma necessidade, ele está buscando por algo e ele tem que te ver em várias plataformas, muitas vezes para ele decidir que você é a empresa que é a empresa escolhida para ele efetuar a compra que vai sanar a necessidade que ele apresenta, né? Então, essa experiência completa, né, desse relacionamento, do uso de diversos canais de relacionamento online, offline também se inclui nessa metodologia, vai criar uma percepção muito positiva da sua marca na mente do consumidor, do seu público, né? Então, o caminho é este, né? Nesse sentido, diversificar a experiência do consumidor, de ir em encontro a um comportamento diversificado, né, rompendo barreiras, rompendo fronteiras também entre comércio online e comércio offline. Tem empresas que falam muito, eu deixei de usar o offline porque agora tudo online. Não, não é tudo online, gente, porque nós somos offline. Nós vivemos no mundo offline também. Então, você não pode achar que tudo virou online na vida empresarial. Você tem que cruzar, né, essas diversificações de investimento em diferentes canais, né? Seria, por exemplo, como também um ponto importante a ser considerado,
clientes que querem comprar online, mas querem experimentar o produto na loja física, depois querem retirar o produto na loja física ou querem devolver através da loja física. Então, veja que é uma multiplicidade de comportamentos. Por fim, então, para a gente encerrar e poder abrir aí para um possível bate-papo, é importante que a gente tenha em mente que a gente tem que entender o fator decisão de compra do nosso consumidor, que muitas vezes ele está na loja física ou está na virtual, que se for pela física, ele pode ter visto você na virtual, se for na virtual, ele pode ter te visto de maneira offline. Então, é importante a gente entender essa multiplicidade de investimento que as empresas precisam fazer. E as vantagens que a gente tem disso tudo, é ter um brand mais trabalhado da tua marca, é ter um aumento da satisfação do teu cliente, aumentar a sua possível taxa de conversão de vendas, né? E também nunca se esquecendo, logicamente, de coletar dados do seu cliente também no mundo offline e não só no mundo online. Porque no mundo online, quando você tem uma agência que trabalha para a tua empresa, ela já vai te dar os parâmetros de como reter os dados do cliente, né? Como trabalhar com esses dados, como explorar esses dados do cliente. Já no offline, se você também tiver uma agência, ela também muitas vezes vai te orientar. Mas se você não tiver, é importante que você sempre se preocupe em coletar informações dos seus clientes, porque isso é a base para tudo, né? A base para qualquer outro tipo de desenvolvimento, de ação, para tudo que você vai fazer em termos de marketing. Bom, então é isso. Esse era o recado que eu preparei para trazer para vocês hoje, que trata-se aí de um potencial de vendas eletrônicas aí para 2023. Basta explorar aí todos os pontos colocados, que tenho certeza que as empresas vão sair na frente. Maravilha, Flávia. Olha quantas dicas aqui, quanto conteúdo de conscientização que a Flávia nos trouxe aqui. Flávia, me diz uma coisa, com relação, quando a gente fala e-commerce, muitas pessoas acabam atrelando esse conceito exclusivamente à questão da venda por meio eletrônico, a venda até o seu final. A gente pode conceituar, ou mesmo que não seja neste termo, mas também uma ação comercial, que seria a captação do cliente pelo meio eletrônico, mas a finalização do processo comercial seria, por exemplo, no offline, né? no presencial. Como muitas vezes acontece na questão das transações imobiliárias, né? Enfim, é muito raro. Eu posso fazer a consideração já para a gente bater num papo? Isso. Legal. A gente tem uma confusão, né? O e-business é o comércio eletrônico, né? E o e-commerce é a venda pelo comércio eletrônico, né? Então, a gente tem aí um cenário no qual muitas ações são realizadas que são consideradas que fazem parte do comércio eletrônico. É igual o nosso comércio, né? O nosso varejo. O comércio está lá e várias ações são realizadas nele. Ações de atração, de retenção, de cadastro, como você disse, mas a venda mesmo em si, ela é considerada quando você paga, né? Uhum. Então, no nosso meio digital, a gente pode criar essa mesma analogia. Esse processo que você falou de captação faz parte do comércio eletrônico, né? Faz parte do trabalho digital. E aí, a efetivação, o e-commerce, o que é o e-commerce? Ele é a plataforma de venda, né? Ponto. É a plataforma que faz a venda. Então, a gente tem o e-commerce do produto, que é o mais comum, e a gente tem o e-commerce de serviço, que eu citei o exemplo da Hotmart, que é onde você compra um curso, por exemplo, e consegue fazer o curso pela plataforma. Mas só que assim, existem diversas, e hoje em dia, até lá na agência, a gente desenvolve plataforma
de tudo quanto é jeito, para tudo quanto é cliente. A gente está desenvolvendo agora uma plataforma de fidelização. Ela faz parte do conceito comércio eletrônico, mas ela vem como uma ferramenta para fidelizar clientes. Então, olha que legal. O cliente está desenvolvendo um catálogo de figurinhas online. Esse catálogo, a ideia do catálogo surgiu por conta da Copa, mas depois ele vai aplicar para outras datas sazonais. Mas é um sistema. O cliente compra na loja física, recebe um voucher, entra na plataforma, cadastra o voucher na plataforma e vai ganhando ponto e trocando na plataforma online. Então ele compra na física, troca na online, compra na online, troca na plataforma online também e fica esse mix, entendeu? Que interessante, olha só. E a gente pode colocar a criatividade aí para funcionar, né? Pode. Para você ver que legal, é uma ação de fidelização. Basicamente, ela é aquela historinha da... Sabe quando era muito comum a gente ganhar o cartão de visita, que no verso tinha assim, ganhou 10 carimbinhos, você ganha tal coisa? Sim. É o mesmo conceito, só que aprimorado, né? Verdade. A ideia é voltar, né? Fazer a pessoa voltar no site, no ambiente, enfim, virtual, né? E tá sempre conectada. Agora, você falou durante a apresentação que é interessante estar em várias plataformas, enfim, várias mídias sociais, na verdade. Mas qual seria a estratégia melhor quando tem um produto tão específico como é o imóvel, né? É diferente de eu vender, por exemplo, sei lá, cogumelo, vender um curso que eu posso explorar à vontade. A gente está falando de vendas de R$200, R$50, R$1.000, que seja. Quando a gente fala de imóvel, mesmo que seja locação, a gente está falando de valores mais expressivos. É mais interessante, ao seu ver, né, na sua visão e experiência, é mais interessante pegar uma mídia e se especializar nela, fazendo conteúdos no padrão daquela mídia, ou generalizar, né? Vou fazer vídeo no YouTube, vou fazer vídeo curto no TikTok, vou fazer posts no Face, vou fazer vídeo rápido, né, de 24 horas lá no Insta. O que dá mais certo para um produto mais específico, exclusivo como imóveis? Legal, a gente, como eu mencionei, né, a gente atende bastante imobiliárias e construtoras, né? Legal. Quando a gente fala, assim, você está na maior quantidade de plataformas possíveis, eu quero dizer, as plataformas que são cabíveis ao seu nicho mercadológico, né? Tá. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar a tatuagem. Tatuagem é algo que, poxa, você tem que ter um Pinterest. Porque todo mundo vai lá buscar referência de tatuagem, tá? Agora, o imóvel. O imóvel precisa ter Pinterest? Não. Então, assim, a questão é você ter um critério de avaliação de qual rede social é interessante para o teu negócio. Aí, isso é um ponto. O outro ponto é você produzir conteúdo que você consiga disseminar para todas as redes sociais. Mas em que sentido? Por exemplo, se eu produzo um imóvel, ele vai ter vídeos. Então, ele vai ter vídeos longos que fazem, por exemplo, uma cobertura, uma reportagem, um vídeo editorial falando do lançamento do empreendimento imobiliário, mostrando ali o terreno, depois, com o tempo, a gente filma a construção e assim sucessivamente. Você tem um vídeo grande que vai subir para o YouTube, né? Agora, desse vídeo, você consegue extrair nuggets, que a gente chama, né? Fragmentá-lo, e aí você vai explorar no TikTok, aí você vai explorar no Reels do Instagram, aí você também pode explorar no Facebook, né? O LinkedIn, por exemplo. O LinkedIn é uma rede social profissional, extremamente profissional, onde até se você como usuário ficar com papagaiada no LinkedIn, do tipo, lá não é lugar para foto bonitinha,
para momento de happy hour, para descontração, né? LinkedIn é uma rede social extremamente profissional. Mas no LinkedIn, você tem profissionais que são compradores de empresas, você tem médico, você tem advogado, você tem uma série de profissionais que podem ser seus clientes. Então, o teu empreendimento imobiliário não pode estar no LinkedIn? Não pode ter uma página no LinkedIn, por exemplo? Pode e deve, né? Porque ali eu estou atingindo um perfil de público que muitas vezes é o que eu preciso para vender meus imóveis, né? No entanto, o mesmo médico que tem um LinkedIn, o mesmo profissional que tem LinkedIn, ele também tem o Instagram, também tem o Facebook, dependendo, existem os estudos, né, das faixas etárias, que tem pessoas que usam mais Facebook, pessoas que usam mais Instagram. O seu imóvel é cabível para todos esses perfis? Então, poxa, eu tenho que selecionar pelo menos ali essas 3 redes sociais, talvez 4 com o TikTok, ou até ou tira o TikTok. Então, assim, é um critério, né? Um senso crítico, uma avaliação que tem que ser feita em cima do nicho mercadológico que a imobiliária atua, no caso a imobiliária, ou outros tipos de segmento. Então, por exemplo, nós lá não temos imobiliária nenhuma no TikTok, tá? Porque a gente realmente partiu do princípio, como você falou, de não também pulverizar esforços ao extremo, né? E focamos aí em LinkedIn, Facebook, Instagram e Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio é uma ferramenta basicamente de geolocalização que é explorada para que as empresas possam te achar, mas ela é mal explorada, porque, na verdade, o Google Meu Negócio, ele pode receber postagem, ele pode ter uma série de informações, inclusive você consegue montar um site através do Google Meu Negócio. Não é o ideal, entende? Ter um site por essa plataforma, porque ela não disponibiliza ali vários recursos para você. Mas para uma empresa, uma imobiliária menor, que não está com o dinheiro no momento para fazer um investimento no site, ele pode explorar essa plataforma melhor, de uma maneira melhor. E as postagens, fazer as postagens dentro dessa plataforma também. Por quê? Porque você também está fortalecendo a sua imagem dentro do ambiente do buscador do Google, que retém 98% das buscas, que é o Google, né? Então, tudo parte do princípio de um critério de avaliação. Maravilha, Flávia. Olha aí que bacana, você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, né? Vale a pena voltar aqui e assistir de novo, porque a Flávia foi conversando, discorrendo o assunto e foi passando uma série de dicas aqui, nos conscientizando a respeito do e-commerce, da presença digital, de modo geral, e nos preparando cada vez mais, né, para essa transformação digital que já aconteceu no mercado imobiliário, assim como vários outros segmentos, né? Flávia, a gente já está se aproximando agora aqui, né, do nosso limite de horário, pessoal aqui comentando, agradecendo bastante, né, te parabenizando. Eu quero deixar só um recado, você que está nos acompanhando ao vivo, né, já se prepara aí, segunda-feira, tá? Dia 31/10, então segunda-feira, às 10 horas da manhã, a gente tem ao vivo, né, com uma live com a Ângela Costa, com o tema Análise do Crédito em Processos de Financiamento Imobiliário. Vai ser bem interessante. E às 20 horas, com Kátia Arruda, sobre o tema O Poder da Inteligência Interpessoal na Vida das Pessoas, à noite, na segunda-feira. Você quer mais informações, quer tirar alguma dúvida, né, quer saber um pouco mais a respeito do potencial do comércio eletrônico de modo geral, quer entrar em contato com a Flávia, tá aqui então embaixo os dados de contato da Flávia, segue ela lá no Instagram, @vínculo consultoria
MKT, de marketing, tá? Então, @vínculo consultoria MKT, lá no Instagram, segue que ela tá sempre postando coisas interessantes, novidades. No LinkedIn, Flávia Valentim, procura lá, Valentim termina com M, de maravilhosa, né? Dessa palestra, essa apresentação aqui maravilhosa. E o site dela é o da empresa, vínculoconsultoria.com, ó só, não tem o BR, é internacional. Mas tem também o site pessoal dela, que é o flaviavalentim.com.br. Esse aqui ela já regionalizou aqui um pouco mais. Esse tem o BR. A consultoria, como a gente falou no começo da apresentação, sem limites geográficos, né? Já vamos aí globalizar, né? Mundializar de uma vez. Mas maravilha, Flávia, olha só, muito interessante, espero te ver novamente aqui, né, de acordo com sua disponibilidade, né, mas seria bem interessante que a tivesse e nos trouxesse mais informações sobre presença no mundo digital, de repente pegar uma mídia aí, explorar um pouquinho mais sobre os potenciais, né, e as possibilidades, talvez seja um tema interessante. Mas eu quero deixar aqui os nossos... Quero estender aqui, em nome da diretoria do Cresce e na figura do presidente José Augusto Viana Neto, os nossos mais profundos agradecimentos pela sua disponibilidade, seu despojamento, sua disposição de compartilhar conhecimento, compartilhar seu conteúdo, sua experiência. Isso aí não tem preço, né? Enfim, como que você vai comprar uma experiência de 21 anos de mercado? Não tem preço, é só vivendo. Você viveu e está aqui compartilhando conosco. Isso é muito nobre, a gente só tem a agradecer. Então, parabéns por sua apresentação, muito obrigado por estar aqui conosco. Também quero parabenizar quem nos acompanha. Se você clicou aqui para ver esse vídeo, né, é porque você quer mais informação, quer melhorar suas atividades profissionais. Então, só por isso, você já está de parabéns. Agora, vamos colocar em prática. Flávia, para a gente poder encerrar, então, essa nossa live aqui com chave de ouro, eu queria pedir para você deixar a sua mensagem final para quem nos acompanha. Bom, Anderson, primeiro, muito obrigada, né? Gratidão aí por este encerramento. Me diverti bastante aí com a sua colocação. Por coincidência, a Vínculo, ela já atua internacionalmente, a gente tem cliente em Portugal e nos Estados Unidos. Mas foi uma observação bem bacana que você fez aí. Não foi intencional o registro do somente.com, né? Já existe uma outra empresa que é o mesmo endereço, mas é muito bacana aí o comentário, né? E é isso. Agradeço a sua simpatia, agradeço ao Cresce, agradeço a todos que nos assistiram e vou pegar a sua dica e vou preparar um novo conteúdo para propor aí para vocês, para estar novamente aí com vocês, quem sabe em 2023 aí no início, tá bem? Maravilha. Muito obrigada.